Ora, ora, ora. Se não nos encontramos de novo, super alguma coisa, bros. Dessa vez, a ocasião é outra. Dessa vez, eu quero apresentar para vocês o nosso primeiro e mais aclamado iceberg do Super Alguma Coisa Bros, também conhecido como AIDS. Sem mais delongas, com vocês. Camada 1. Superfície. Homem do Tempo. Essa entrada se deve ao fato de que no canal Super Alguma Coisa Bros sempre existe nos vídeos a pessoa responsável por marcar o tempo dos episódios para que não exceda o limite estipulado de 20 minutos. Porém, muitos membros do canal sempre passam deste valor porque não terminaram a fase e tem birra de encerrar no prazo estipulado pelo Homem do Tempo, que na sua maioria das vezes é Tutu Fofocas. Amanhã tem mais. Essa entrada se deve ao fato de que a participante do canal, Cinnamoroll, em suas entradas, sempre utiliza da sua frase icônica, amanhã tem mais. Porém, nem sempre tem mais, porque várias ocasiões o canal já ficou mais de uma semana sem vídeo, ou seja, ela larpou falando que amanhã tem mais e não teve mais. Bizarro. Amanhã tem mais, pessoal. Amanhã tem mais, pessoal. Eu sou a queridíssima e fabulosa. Amanhã tem mais, pessoal. Amiga Sina aqui do canal Super Alguma Coisa Bros. Amanhã tem mais, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio dessa série maravilhosa. Amanhã tem mais, pessoal. Achei que iam me dar misgender de novo. Felipe e Tutu são primos. Bom, não tem muito o que eu falar nessa entrada, porque ela já é bem autodescritiva, né, porra? Mas, aparentemente, depois de certas pesquisas do Titio Sêmen, ele descobriu que muitas pessoas não sabem que esses dois cuzões são primos. Bizarro. Jet Set pela metade. Essa entrada se deve ao fato de que na série Jet Set Radio do canal, ela misteriosamente começa mais da metade do jogo, porque a Cinnamoroll, quando gravou a série, ficou com preguiça de reiniciar para poder gravar do zero e fazer uma série como uma pessoa normal. Mas como a Cina não é uma pessoa normal, ela não quis voltar e resolveu fazer a série pela metade, fazendo assim com que a série se chamasse Jet Set pela metade. Primeiro vídeo do saco. Essa entrada se deve ao fato de que o saco, lá nos primórdios da humanidade, quando tudo era feito de pedra e mato, lançou o primeiro vídeo do canal, sendo ele uma gameplay estreada por Yankee e Tutu jogando Disney World of Illusion, um jogo que, além de ser muito feio, ele também é noob friendly. E mesmo assim, os dois conseguiram ficar presos na mesma fase por um episódio inteiro. Mouse no 3DS. Essa entrada se deve ao fato de que o participante do canal, Jatin, em sua série de Zelda Ocarina of Time, sempre, no caso,
Às vezes aparece um mouse misterioso na tela de seu, entre aspas, 3DS, fecha aspas. O que é muito curioso, porque um 3DS não era para ter um mouse na tela. Nintendo. Bizarro. Block morto no Bronx. Bom, essa entrada se refere a que a série do Block foi literalmente cancelada no meio, porque o Zeca, ele nubou, ele fez feio e ele não conseguiu zerar, porque ele ficou preso na fase, porque só morria e nubava muito. E aí ele ficou putinho e deu rage quit e nunca mais entrou no jogo, fazendo assim com que a reputação do jogo impossível de zerar continuasse invicta. Porém, graças a isso, nós tivemos a série de Sonic. Então tem males que vêm para o bem. Episódio do Dia das Mães. Essa entrada se deve ao fato de que no Dia das Mães do ano de 2026, o canal Super Alguma Coisa Bros fez um vídeo em especial à data, onde as mães de certos participantes gravaram um vídeo jogando o jogo Pique, um jogo onde você escala uma montanha com seus amigos. Nesse caso, eram apenas a mãe de certos participantes. O vídeo ficou amplamente conhecido nas redes sociais e foi o pontapé inicial que fez o canal ser conhecido por muitas pessoas. Andam também as más línguas dizendo que é por causa desse canal que o Saco conseguiu mais de 100 inscritos, primeiro que o Sêmen. Arrombar avatares do canal. Essa entrada se refere à imagem do banner do Saco, onde nela encontramos a imagem dos 11 participantes originais do Super Alguma Coisa Bros, representados por desenhos feitos pelo Julian, que os representou como personagens do jogo Super Smash Bros. Pois é, muita gente também não sabe disso, mas o nome do canal é inspirado em Super Smash Bros. Entenderam? Super Alguma Coisa Bros. Camada 2. Águas rasas. Luves adora Sonic Crosswords. Essa entrada é apenas uma ironia, porque o Luves não gosta desse jogo. Eu acho. Eu só chutei, porque eu queria usar a palavra desse jogo para referenciar outra coisa. Outra coisa que eu não posso falar. E nem posso referenciar quem eu estou referenciando. Mas quem pegou, pegou. Quem viu, viu. E quem não viu, não vê de novo. Yankee daltônico. Bom, para muitos isso não é novidade. Porque o Yankee, ele tem homofobia nos olhos. Pois é, ele não consegue ver cores. Ele vê tudo em preto e branco. Ou sei lá, é isso que eu acho que um daltônico vê. Eu não sei porque eu não sou daltônico, mas ele é otário. Nesse jogo. Essa entrada é uma referência ao nosso membro que é convidado do canal
chamado Kurou, Kurochi, Kurou, foda-se. Ele é conhecido na internet por fazer vídeos falando e recomendando jogos indies, que normalmente alguém paga pra ele falar, porque a vida não é um limão não, e ele é pobre, e ele precisa de patrocínio, porque senão ele não recomenda jogos. Cusão. Luna e sua frase de introdução. Bom, não é segredo pra ninguém que a Lunatis from Brazil adora usar a palavra com N no começo de seus vídeos, onde ela se introduz. Porém, para evitar complicações futuras, o Sêmen não irá repetir a palavra, porque ele não tem certeza se tem a N-Pass. Então, fiquem com o trecho onde ela fala a palavra. What up, niggas? What up, niggas? What up, niggas? What up, niggas? Matheus Canela é o Sêmen. Isso se refere a uma das primeiras vezes em que o Sêmen foi reconhecido e reagido pelos membros do canal, onde havia uma teoria dizendo em que possivelmente o Sêmen era o Matheus Canela disfarçado para saber informações do grupo. E infelizmente essa teoria não se tornou verdade, embora ela tivesse sido muito foda e eu particularmente queria que eu fosse o Matheus Canela. Estourar o pinto. Na série de Rayman, é bem normal que ao final da fase, o Rayman suba em um cilindro, sei lá, e comece a sair um monte de periquito do cano e parece uma rola. E os membros eles falam que vai estourar o pinto, alguma coisa do tipo, sei lá. Bem gay, mas é isso. Lorde foi selado para não falar merda no canal. Essa entrada se refere aos primeiros episódios da série de Doom, onde nele Lorde afirma que está sendo nerfado pelo roteiro para não falar o que ele normalmente falaria nas situações em que o canal estava se encontrando naquele episódio, o que nos deixa um pouco assustados, porque que tipo de balbúrdia o Lorde fala para até o membro mais perigoso do canal, que é o Julian, ter que nerfar ele para que ele não fale abobrinhas. Bizarro. Sêmen era um Gregor Simpson. Bom, lá no começo, ninguém sabia ao certo quem era o Sêmen. Todos achavam que eu era um randola qualquer e que simplesmente stalkeava todo mundo. Posteriormente, essa teoria se provou mentira. E na verdade o Sêmen não era um randola porra nenhuma, porque o Sêmen sou eu sou fodão, e eu gosto do que eu faço. Então eu não sou um Gregor Simpson, porque Gregor Simpsons são randolas. Eu não sou randola. Lady e Sina têm a mesma voz. Essa entrada é apenas um desabafo do Sêmen. Porque muitas vezes, quando estamos todos conversando, às vezes o Sêmen ou escuta a voz de uma e da outra e ele acaba se confundindo. É muito bizarro, porque eu tive uma conversa com o Yankee sobre isso e ele me chamou de burro por me confundir as vozes, sendo que eu acho parecido. Não sei vocês, mas é bizarro. Eu não sei se eu tô sozinho nessa. Comenta aí na descrição, comenta aí nos comentários.
o que vocês acham sobre. Jatin e a inflação de Hyrule. No jogo Legend of Zelda Ocarina of Time, o personagem principal tem uma economia chamada Rupees, e com isso, o nosso membro loiro ariano favorito, Jatin, usando as suas habilidades muito fodas de contador, ele conta dinheiro. Então ele começa a estipular os preços de Hyrule em comparação aos da vida real, embasando no jogo o preço da moeda de diferentes países em comparação à economia que temos dentro do jogo. Ou algo do tipo, eu não sei o que eu acabei de falar, mas deve ter sido isso que ele fez. Eu não sei, porque eu sou meio burro. Tutu e Yankee secretamente dão uns pega. Essa entrada se refere a uma certa piada interna em que rola dentro da comunidade, em que diz que Yankee e Tutu sempre se protegem um ao outro quando são zoados em uma roda de conversa, parecendo que um é a princesinha do outro. Um relacionamento bem gay, se você me perguntar. Bem suspeito, porque quando um fala e é xingado, o outro aparece dos confins do universo para lamber as bolinhas do amiguinho, e vice-versa. Isso já era perceptível pelo sêmen, mas assistindo aos vídeos do canal Super Alguma Coisa Bros, ficou evidente para todo mundo que essa relação homoafetiva está abalando todo mundo. Camada 3. Águas Médias. Zeca e sua voz de macho sedutor. Bom, isso é apenas uma observação minha, mas eu acho particularmente a voz do Zeca muito máscula e muito sedutora. Se o sêmen fosse gay, e ainda bem que não é, ele com certeza sentaria uma ou duas vezes para o Zeca, se ele fosse gay. Mas como não é, eu apenas admito que é uma voz muito legal. Parabéns! Carlos comia ratos e baratas. Essa entrada se deve ao fato em que em um dos vídeos é mencionado que Carlos comia ratos e baratas quando era pequeno. Eu não sei se isso é piada ou não, mas se for, é bem engraçada. Se não for, aí é pesadão. Rivalidade com 10 minutos sem perder a amizade. Bom, essa entrada se refere ao simples fato de que o canal é mencionado algumas vezes reclamando do canal 10 minutos, o pinto da Lady. Bom, o pinto da Lady é na verdade um pinto feio, sujo, imundo e triste, onde ele se encontra em cima de uma provavelmente cama, enquanto chora, ou sei lá o que essa criatura deprimente está fazendo, mas definitivamente é um pinto triste, feio e moribundo. Você comeria uma pamonha feita por este pinto imundo, feio, sujo, todo vagabundo, judiado, hein? Você comeria essa pamonha? Tutu e Yankee não sabem jogar.
Bom, como dito anteriormente, Tutu e Yankee no primeiro vídeo do canal ficaram presos por 20 minutos numa fase incrivelmente simples, projetada para até a criança mais bobinha conseguir passar sem ajuda nenhuma. Porém, os nossos 2 membros especiais não conseguiram e tiveram que recorrer a tutoriais na internet do BRKS Edu sobre como passar dessa fase. Nubizeira Gamer da Pega. Luna no Pipocando. Essa entrada se refere à vez em que Luna apareceu em um vídeo do Pipocando. Naquela época, ela foi entrevistada em uma BGS do ano de 2016, em que lá ela foi perguntada sobre o Rolandinho, e que ela responde que gosta do Rolandinho porque ele é gordo e também porque o nome dele começa com rola. Pois é, a piada foi tão engraçada que logo depois de proferir tais palavras, ela solta a maior cara de felicidade, como vocês podem ver no vídeo a seguir. Eu gosto de Rolandinho porque começa com ro lá. E eu acompanhei desde que ele é gordo, então. Fina come reboco de parede. Essa entrada se refere ao fato de que algumas vezes no canal a Fina é dita que gosta de comer reboco de parede. Quem não gosta de comer reboco de parede? Eu gosto, e aparentemente a Fina gosta ainda mais, porque ela já foi mencionada várias vezes que come reboco de parede. Legal. Wasabi temente a Deus. Com isso, eu me refiro ao fato de que o nosso convidado Wasabi é um homem muito religioso. E isso é muito fofo, porque mesmo no purgatório, também conhecido como Super Alguma Coisa Bros, ele se permanece fiel às palavras do Senhor. Algo muito fofo e muito respeitado por detrás da comunidade do saco. Mentira, porque todo mundo usou o fato de que o Wasabi é fechadão com cramunhão. Piadas essas que aparentemente não afetam nosso amigo. Mas fica aí a dúvida: quem que o Wasabi realmente gosta? Do cramunhão ou do Morgan Freeman? A piada do koala e da lagartixa. Essa piada foi uma caixinha de surpresa presenteada a nós pelo Julian em um dos episódios de Rayman, onde ele utilizou de mais da metade do episódio apenas para contar sobre esta piada, que foi completamente produzida por ele, de início ao fim, dando inclusive até mesmo bônus depois da piada acabar. Bônus esses que ninguém pediu, mas tá aí. Pra quem quiser ver a piada, toma. É por causa disso, eu preparei Meu uma Deus, surpresa pra todo Uma mundo tela branca. que tá Ai. aqui. Ô, Vocês muito estão foda esse canal aí, preparados? Vocês estão preparados? O Que é isso, cara? Vamos é isso, cara? Vamos lá. Caralho. Meu Deus. Koala É essa, gente. A piada do koala e da lagartixa. Certo dia, o koala estava lá no topo da árvore fumando uma diamba e do nada apareceu uma lagartixa e diz o seguinte: tá porra, koala, passa umas bolinhas aí, filho de primo, só pra fazer a da boa. O koala
já com o zoinho baixo, olha pra ela e disse: claro, minha amiga, pega aí sem problema, senta aqui do lado e vamos conversar. E passaram horas conversando sobre correção de imóveis e como as pessoas da geração Z não vão conseguir comprar imóveis, porque as mesmas pessoas que compram terrenos e casas hoje em dia são as mesmas pessoas que compram desde 1970. Tendo passado um tempo, a lagartixa fica com sede e diz que vai descer pra árvore para tomar uma água. Nossa. A lagartixa, assim que chega no lado, para tomar um H2O. Não é HB20 o carro, é água. Ele acaba encontrando um jacaré, seu amigo de anos, pois estudaram na mesma escola. Fala, minha amiga lagartixa, como você tá? Boa, amigo. Com os olhos já bem baixinhos. Tô bem de boa, sabe? O koala lá, o mano lá da árvore, me deu uma da boa e eu tô bem levinha. Sério, prima? No sentido de expressão, obviamente, porque eles não são primos de verdade, nem fazem parte, né, da mesma cadeia evolutiva. Vou lá e pedir umas bolinhas com ele, então, já que tá rolando pra qualquer um e não tem porco aqui no meio do mato, né? Nisso, o jacaré sai do seu recinto ao lado do lago e vai até o koala pedir um pouco da diamba. E aí, meu mano koala, tem uma bolinha pra me dar? Ouvi dizer que você tá distribuindo da boa. O koala, sem entender nada, olha pro jacaré e diz: tá porra, lagartixa, você tomou água pra caralho. Cara. Vocês gostaram da piada? Entendi, entendi. Agora, sabor lagartixa, agora né? vamos pra coisas que estão erradas na história. Koalas não vivem na Mata Atlântica, como é visto na imagem. Na imagem também vimos que há um jacaré do Papa Amarelo, que eles vivem no Brasil e koalas vivem na Austrália. Dito isso, essa piada não poderia acontecer, já que o encontro deles não seria possível. Jacarés não possuem lábios, o que dificultaria muito eles conseguirem fumar. Não há relato algum de um desses três animais fumando diamba na natureza. Isso é uma invenção. Koalas se alimentam estritamente de folhas de eucalipto, ou seja, a folha da cannabis não entraria no cardápio dele. Caralho. Curiosidades. Meu Deus. Jacarés Ai, meu Deus do céu. possuem estiodermas, que são estruturas que ficam nas suas costas e ajudam na regulamentação da sua temperatura corporal, auxílio no display sexual e armazenamento de minerais e nutrientes no seu corpo. Koalas dormem 20 horas por dia e o resto do dia passam se alimentando de folhas de eucalipto. Alimento esse que faz mal para o mesmo, além do fato de serem marsupiais, ou seja, não possuem uma placenta para a gestação completa. Crush Bandicoot! Sim, Aliás, uma coisa que eu não escrevi aqui, mas além de folha de eucalipto, quando os koalas são filhotes, eles comem cocô das fezes das próprias mães, porque eles não conseguem comer a folha do eucalipto e digerir elas ainda. As lagartixas são originárias do continente africano e acabaram se espalhando para o resto do mundo, eles não possuem veneno e se alimentam de insetos. Tudo que foi dito sobre imobiliários e vendas de lotes, casas e terrenos está a mais pura verdade da história. Finalização e referência. Quero agradecer a todos que estão vendo essa apresentação, tanto em vídeo quanto as pessoas que estão na gravação. Agradeço aos meus amigos que me viram chegar até aqui e a todos que acreditaram em mim nessa trajetória. Tudo que eu fiz foi por puro mérito meu e nunca vou agradecer a Deus sobre nenhuma conquista na minha vida. Aí as referências que eu usei: TikTok, YouTube Shorts, Wikipédia, caderno de mais de 5 piadas para contar na escola, cortes do Flow Games e incrível Matheus Canela. Que demais. Eu quero agradecer vocês que ficaram até aqui no final do vídeo e presenciaram isso. Camada 4. Águas profundas. Carlos possui insanidade.
Bom, na verdade, isso não é uma teoria, é uma verdade. Todo mundo consegue ver que o Carlos não bate bem das ideias. Claramente o menino tem uns parafusos a menos aí, sei lá. Só sei que esse jeitinho dele conquistou muitos fãs do canal. Tanto é que ele é o único membro do Saco que tem uma série própria em que só ele participa, que é a de Far Cry 3. Porém, ainda entrarei mais em detalhes sobre isso mais a fundo no iceberg. Luvis é low profile. Isso se deve ao fato de que Luvis é muito low profile e quase não compartilha sua vida online, o que na época do Semen Prime era muito difícil achar informações divertidas e relevantes para compartilhar no canal, fazendo assim com que o Semen o reconhecesse como o Bob Esponja emo sentado na cama. Tutu quase morreu por amar demais. Para muitos, não é estranho que Tutu Fofocas é um garanhão, um cachorrão, um rei delas, um pega-pega roça-roça. Pois é, mas por amar tanto assim as damas e talvez alguns homens, ele acabou sofrendo um leve acidente com uma de suas respectivas casadas. Pois é, Tutu quase morreu por amar demais. Tio. Bom, o tio, para quem não sabe, é um apelido dado a um neguinho que se chama João Pedro. Pois é, porém, vocês aí do canal conhecem o tio por outro nome, que é Sêmen. Pois é, por muito tempo era muito estipulado e muito teorizado que o Sêmen era o tio, porque apenas eu tinha a vontade, a habilidade e a paciência para criar um canal todo do zero de cortes de um monte de pessoas que eu nunca conversei na vida, só para fazer uma piada. Uma piada que evoluiu e mudou com o tempo. A piada que depois se tornou um hobby e depois se tornou uma espécie de portfólio, ou sei lá. Enfim, o tio mudou e hoje em dia vocês o conhecem como Sêmen, Matheus e o bot do Discord. Essa entrada se refere a que há um tempinho atrás, no Discord dos nossos companheiros do canal, havia um bot chamado Alexa. Este bot era muito travesso e seu fim se deu por conta de Matheus. Pois é, Matheus matou a Alexa, não a Alexa do Google e nem a do Minecraft, a do Discord mesmo. Pois é, eu não lembro o resto da história porque eu esqueci de anotar, mas era algo nessas linhas aí. Se não foi isso, o pessoal do canal me corrija nos comentários. Pirrádio Plays e Beijo Lésbico Games. Estes dois canais são na verdade dois canais de long play, que por muito tempo foram considerados rivais do Super Alguma Coisa Bros. Porém, como o Sêmen é muito foda, ele foi atrás dos outros dois canais para fazer uma entrevista com os mesmos. Porém, o Sêmen é meio burrão, meio bundão e meio idiota e acabou perdendo a porra dos arquivos da entrevista. Ambas as entrevistas tinham mais ou menos 1 hora de duração e foram bem divertidas de fazer, porém hoje em dia são lost media. Mas
Os canais ainda existem e ainda estão de pé fazendo vídeos até hoje. Então, quem tiver interesse em ver outros canais de long play, dê uma conferida neles. Nome do gato do Felipe. Essa entrada se refere ao fato de que recentemente Felipe adotou um gatinho lindo e fofinho. Porém, na hora de escolher um nome para o mesmo, ele resolveu pedir ajuda para os nossos heróis do YouTube, nos quais o ajudaram dando nomes muito fodas para o gato. Nomes como Coletora, Galho de Demácia, Cutelo Negro, R do Ringer, Força da Trindade, Skin do Doutor Mundo Psicopata Americano, Botas e entre outros do mesmo feitio. Incríveis nomes para um gato. Kaique e vagabundo tá lá. Este é um meme que foi gerado na época da Copa, onde alguns comentaristas estavam conversando sobre a escalação da Copa do Mundo no Brasil. E no meio daquela conversa, um dos participantes acaba falando sobre o Neymar e que ele é todo estourado na calçada e que não devia jogar a Copa porque a perna dele é toda torta, parecendo o hífen. É um meme sem dúvida bem engraçado. Ou não, de qualquer forma, fiquem com o meme para quem quer saber. E vagabundo tá lá. Será que Carlo Ancelotti vai convocar o Neymar? E o Neymar não consegue andar em linha reta. Porra, impossível, velho. Dá, cara. Simplesmente não dá. Será que deveria convocar ele já nessa primeira convocação e o Neymar andando igual o Tô Doido do Zorra Total? Porra. Contra-strike, direto. Porra. Headshot! Porra, tá brincando. そして奴らはこう言うんだ。カルロ・アンチェロッティはネイマルを呼ぶのか？なのにネイマルはまっすぐ歩けないんだ。ふざけんな。無理だよ、マジで。E vagabundo tá lá. Será que Carlo Ancelotti vai convocar o Neymar? E o Neymar não consegue andar em linha reta. E vagabundo tá lá. Será que Carlo Ancelotti vai convocar o Neymar? E o Neymar não consegue andar em linha reta. Porra. Impossível, velho. Dá, cara. Simplesmente não dá. Será que deveria convocar ele já nessa primeira convocação? E o Neymar andando igual o Tô Doido do Zorra Total? Louis Batman. Louis Batman é conhecido na comunidade do Super Alguma Coisa Bros por ser um fã assíduo da Cinnamon Roll. Ele acompanha o canal diariamente e é muito respeitado e muito amado pelos membros, embora ele nunca tivesse dado as caras. Ele é sem dúvida um exemplo de perseverança e amor incondicional que o mesmo possui pelos membros do canal, que mesmo tendo um conteúdo um tanto quanto duvidoso, ele é fiel até o fim. Louis Batman, todos estamos dentro de você. Emílio e sua história incompleta. Aquela série da Sina, onde as pessoas fazem pichações e andam de skate de forma radical, Emílio e Sina compartilharam uma história no último episódio da série. Porém, eles nunca conseguiram terminar a história e Emílio ficou amaldiçoado por não terminar a história e deixando todo mundo num cliffhanger eterno. Julian ama a luta dos Zora Magdaros. Esta luta da franquia Monster Hunter é muito conhecida por ser uma das mais divertidas e mais criativas lutas de toda a franquia. É de conhecimento geral
que todos os fãs da franquia, quando chegam nessa luta e a terminam pela primeira vez, ficam impressionados com a qualidade e a diversão proporcionada nesta luta. Pois é, e para o Julian não é diferente. Em conversas recentes que eu tive com o mesmo, acabou revelando que provavelmente este é o monstro mais foda que o Julian já enfrentou. Doideira demais, bro. Kuro não faz vídeos de jogos de Roblox. Bom, que o Kuro é um cuzão, todo mundo já sabe, porque ele não faz vídeos de jogos legais que todo mundo joga e que são modinha, tipo Fortnite. Ele só faz vídeo de jogo indie. Porém, uma reclamação muito recorrente da comunidade do Kuro, também conhecida como apenas eu, é que ele não recomenda jogos de Roblox. Pois é, o Semen já tentou várias vezes falar para ele recomendar jogos de Roblox. Por exemplo, Robin Brainrot, 99 Noites, Doors e muito mais. Pois é, imagina só se o Kuro fizesse vídeo desses jogos. Ele ia bombar, ia ficar famosão e depois ia agradecer o titio Semen, porque ele foi fodão e recomendou jogos fodões. De nada. Camada 5. Águas abissais. Jatim tem fetiche em dragões. Para muitos isso não é mistério, porém esta entrada está aqui embaixo por um motivo. O Jatim tem um certo hiperfoco em dragões, e nisso o Semen entende bem, porque o Semen também ama dragões. Porém, o Jatim leva isso um passo adiante, já que em várias vezes ele demonstra até mesmo um certo interesse sexual por dragões. Bem esquisito. Eu acho que o filme favorito dele é Como Treinar o Seu Dragão, o 3, que tem a Fúria da Luz lá, que é a banguela fêmea e branca. Eu acho que ele deve assistir aquele filme Gunan, Kaique odeia o Haaland. Depois da lamentável derrota do Brasil na Copa do Mundo de 2026, onde o mesmo jogou contra a Noruega, nós perdemos de 2-1. Desde esse dia, Kaique jurou morte ao Haaland. E ele diz que Haaland o deve uma Copa do Mundo, mesmo claramente o Brasil não tendo a menor chance de passar nem sequer de Cabo Verde ou as Ilhas Epstein, ou sei lá, qualquer país aí que o Brasil com certeza ia estar perdendo jogando futebol contra um país que sabe jogar futebol. Mas o Kaique realmente achou que a gente tinha uma chance nessa Copa. Ô menininho do céu. Lorde Emílio e Sina no Amor Doce. Essa entrada se refere ao fato de que Lorde Emílio e Sina se conheceram em um blog de amor doce, provavelmente no Facebook, se não me engano. Lá eles se conheceram e se falavam na época. E depois de um tempo, quando alguns deles se reencontraram, eles acabaram reafirmando os laços, que na época eles nem sabiam que eram as mesmas pessoas que eles falavam no blog. Eu posso ter falado merda nesta entrada, porque foi o Lorde que me passou e eu esqueci de anotar algumas partes específicas, porém creio que seja isso. Se estiver errado, por favor me corrijam nos comentários. Ninguém acompanha Artemis 2 no morro.
Essa entrada é particularmente engraçada para mim, porque eu constituí esta piada vendo um vídeo de um cara triste olhando para o chão andando na rua, enquanto uma música toca com a legenda escrita: "Ninguém faz tal coisa no morro". Eu vi este meme, mandei para o Yankee e disse: "Parece a Cina Morrow quando ela fala sobre a missão da Artemis 2 no morro em que ela mora". O que é bem triste, já que ninguém realmente liga para esta missão da Artemis 2 onde ela mora, aparentemente, apenas ela. Mas é muito foda, porque a astronomia é muito legal e devia ser incentivada para mais crianças do Brasil. As séries que nunca verão a luz do dia. Durante alguns vídeos do canal, fica implícito que existem muitas séries que nunca vão ver a luz do dia, de muitos jogos muito queridinhos pelo público. Porém, por falta de tentativa ou falta de vontade dos bros em gravar as séries, acaba que a maioria está na gaveta ou simplesmente nunca vai ver a luz do dia. Estamos até o presente momento aguardando séries como Bayonetta e Lego Jurassic World, que foram prometidas, mas nunca entregues. Porém, essas são só as que estão na ponta do iceberg das séries conhecidas. Existem muitas outras ideias que foram descartadas ou descontinuadas pelo Super Alguma Coisa Bros. Séries essas que tinham muito potencial, não apenas por serem jogos bons e divertidos, mas também por serem séries que com certeza trariam mais público e visibilidade para o canal. Infelizmente, talvez nunca as vejamos. Nunca mais. Julian é um personagem. Para muitas pessoas, Julian é um personagem. Já que ele faz teatro, ele acaba tendo que fazer um personagem para ganhar a vida, o que não seria diferente no canal. Em várias situações, nós podemos ver que Julian e Carlos têm uma relação de inimizade, onde Julian constantemente ataca e menospreza Carlos pela sua pífia existência. Porém, várias vezes é dito que tudo é apenas uma simulação, uma brincadeirinha feita por Julian, e que ele não odeia de verdade o Carlos. É tudo apenas um personagem. Mateus acordando a Cina no grito. Em uma certa noite no Discord, Cina se encontrava em um estado de sono profundo, onde ela dormia na cadeira, sozinha em uma call de ligação no Discord. Até que um tempo depois, no meio da noite, Mateus Pocodono, a lenda, o foda, entra na call em que ela estava, percebe que a mesma se encontrava dormindo e soltava um puta grito que a acordou no maior susto. Infelizmente não temos gravação do ocorrido, eu acho, mas que é uma história engraçada de se pensar, é. Zeca e Tutu e Aoi. Isso é uma fan theory muito conhecida na comunidade, em que diz que Zeca e Tutu secretamente fazem amor. Porém, você deve estar se perguntando, Sêmen, mas e o Yankee? Pois é tipo uma novela das frutas essa porra aí. Putaria pra todo lado. Esse Tutu realmente é um cachorrão. Mas enfim, voltando.
O Zeca e Tutu Yaoi é um chip conhecido, porque os dois, na verdade, se odeiam e se batem em todos os vídeos. Um sempre acusa o outro de falar muito e só reclamar, de apenas larpar e reclamar do tempo e entre outras coisas. Porém, é desses casais que o mundo gosta. O casal que se odeia, mas que depois resolve tudo na cama, do jeitinho que os dois gostam. Luna não consegue matar o Fatalis. Fatalis é um monstro final da franquia Monster Hunter, mais especificamente o monstro final do jogo Monster Hunter World. Ele é mundialmente conhecido por ser talvez o monstro mais forte da obra e também com uma das lutas mais legais e memoráveis. Luta essa da qual a Luna Tease from Brazil não consegue passar sozinha. Várias vezes ela tentou, durante o dia inteiro ela tentou e mesmo assim não o matou. Teve que recorrer à ajuda dos chineses de Monster Hunter, que são entidades cósmicas que solam monstros com armas de nível 1 em 10 segundos de caçada, em que você nem entende o que ele fez, mas quando você vê a missão acabou porque o chinês era fodão pra caralho e teve que te carregar. A mesma coisa para a Luna Tease e o Fatalis, da qual ela raramente derrota sozinha. Ou nem derrota. Camada 6. Abismo profundo. A voz do sêmen. Se refere a que no começo do sêmen, para não revelar a sua identidade, o tio chamou seu amigo Tom para gravar alguns vídeos e áudios na intenção de enganar o Saco, fingindo ser um garoto de 13 anos, pois seu amigo não tem uma voz nada máscula. Ele conseguiu fazer com que o Saco acreditasse que ele não era o tio de verdade. Seu amigo não recebeu nenhum tipo de remuneração e não tem mais o que adicionar. Ele foi deixado na rua após os fins das gravações e nesse exato momento ele mora em uma caixa de papelão embaixo de um viaduto. A série perdida de Far Cry 3. Misteriosamente no canal, ao pesquisar sobre Far Cry 3, vocês encontrarão um único curioso vídeo sobre a série, o episódio de número 67. Pois é, esta série abandonada por Deus teve 66 episódios lançados antes desse, se tornando a série mais longínqua e mais popular do canal. Porém, por algum mistério desconhecido nível Shadow of the Colossus, todos os episódios e até o final foram excluídos do canal. Ninguém sabe o que aconteceu e ninguém sabe aonde foram parar esses vídeos ou o porquê deles terem sido excluídos. A única pista que nós temos é que aquele episódio foi lançado no dia 1º de abril. Realmente deve ter sido uma piada e tanto excluir uma série tão boa e principalmente uma série tão comentada por tantos vídeos do Carlos, o caso Marquitos. Este caso se refere a um dia em que Julian tirou uma foto onde ele se encontrava completamente despido e com as suas partes de baixo cobertas apenas com um boneco de pelúcia do Marquitos. Este boneco foi posteriormente enviado como presente para Cina Morrow, ou é o que todos acham, porque na verdade haviam 2 bonecos
E nem mesmo Julian, que enviou o boneco, sabe qual foi o boneco que foi utilizado para cobrir a sua linguiça do amor. Este caso ficou amplamente conhecido na comunidade do Sacoverso, porém hoje em dia ele é bem underrated, porque é realmente muito bizarro. E aproveitando para juntar duas entradas em uma, irei falar sobre o caso Marquito 2. Este fato se refere ao que a Sina já tentou mandar um presente para o Julian envolvendo o mesmo, o Marquito. Porém, na época em que a Sina estava tentando arrumar o presente, o Marquito, ou melhor, a sua atendente, sei lá, não estava respondendo, mesmo ela tendo o dinheiro em mãos pronta para simplesmente comprar e retirar o presente. Na época, Sina Morrow ficou extremamente angustiada, porque não estava recebendo um feedback e estava o tempo todo mandando mensagens cobrando. Até que não muito tempo depois, apareceu a notícia de que Marquitos estava internado no hospital, o que fez com que a Sina Morrow ficasse com um puta peso na consciência se o Marquitos ia morrer ou não. E uma das últimas interações que ela teve com o mesmo era cobrando a porra de um presente. Xota foi um canal do YouTube criado há alguns meses atrás por alguém misterioso, que por muito tempo foi cotado ser eu. Embora eu não tivesse feito o canal, é muito suspeito que ele tivesse sequer existido, já que foi na época próxima a qual o meu canal foi feito e estava começando a ganhar muito sucesso. Muito sucesso sendo tipo 5 inscritos, mas enfim, foda-se. Por muito tempo eu fui cotado como sendo o dono da Xota. Porém, eu sempre disse e sempre direi que não fui eu. Depois de um tempo, eu fiz um corte voltado a este canal, quando os membros do Saco estavam discutindo sobre ele. No mesmo dia em que eu soltei o vídeo, o canal Xota magicamente foi deletado do YouTube, se tornando assim uma Lost Media, salvo apenas por uma print que eu tirei. Xota era para ser um tipo de canal de fofocas que falava mal ou sobre fofocas no geral dos membros do Super Alguma Coisa Bros. Claramente era um entrosa fudido querendo atenção, tanto que o canal foi excluído sem mesmo ter um único vídeo lançado, com a sua premissa sendo dita apenas na descrição do mesmo: o nome verdadeiro de Tutu. Muitas pessoas ficam chocadas ao descobrir que Tutu Fofocas não é o nome verdadeiro de Tutu Fofocas. Pois é, quem diria que a mãe dele não botou essa no cartório, vê se pode. Muitos se perguntam o que Tutu abrevia. Existem muitos nomes possíveis, e por muito tempo nem mesmo o Sêmen conseguiu interpretar o que era para ser Tutu. Até que um dia eu recorri à minha Wikipédia /amante particular do Tutu, que revelou para mim que Tutu é uma abreviação de Arthur e não de Túlio, como era o que eu achava anteriormente. Mas porra, vai se fuder. Poderia ter sido Túlio, né, mãe do Tutu? Qual é? Arthur é feião, lobão dos games.
Lobão dos Games é conhecido como uma figura lendária dentro da comunidade do Super Alguma Coisa Bros. Ele é constantemente visto comentando na maioria dos vídeos do canal. Mesmo os vídeos sendo ruinzinhos e não tendo muito conteúdo para se comentar, o Lobão dos Games está lá falando sobre. A mesma coisa com os vídeos do Sêmen. Ninguém sabe ao certo quem é Lobão dos Games. A única informação que temos é que seu nome é Lobão dos Games e que a sua maior característica é que em todo comentário escrito que ele faz, ele termina com a palavra games. O que na verdade me fez criar uma teoria que é um tanto quanto engraçada. Se o Lobão dos Games escreve todos os comentários terminados com games, isso quer dizer que ele também se chama de Lobão dos Games, certo? Porque ele precisou escrever o nome dele. E como ele tem essa maldição em que tudo que ele escreve precisa terminar com games, eu criei a teoria que é, na verdade, seu nome verdadeiro é Lobão dos. Sim, só Lobão dos. Pois é, bizarro. Devoradores de Estrelas é uma cópia do filme do Adam Sandler. Uma certa noite, em uma conversa que tivemos no Discord, foi statado que o filme do Adam Sandler, O Astronauta, tem uma história muito parecida com o filme de extremo sucesso de Ryan Gosling, Devoradores de Estrelas. Ambos possuem um mascote, um astronauta e um objetivo que os faz sair da Terra e tentar voltar em segurança. Foi vendo essas verossemelhanças que o Sêmen se indagou. Quem é cópia de quem? Obviamente, Cina Morrow defendeu o filme favorito dela. Porém, depois de uma breve pesquisa sobre, foi descoberto que o livro que inspirou Devoradores de Estrelas não só lançou pouco tempo antes do filme ser feito, como também foi muito depois do livro que inspirou o filme O Astronauta de Adam Sandler. E como ambos os filmes foram lançados em épocas muito próximas, fica bem nítido em que Ryan Gosling e os Devoradores de Estrelas é na verdade um plágio de Adam Sandler. Matheus foi ao hospital por fome. Uma certa noite de gravação do canal, Matheus Pocodono acabou passando mal e precisou ir para o hospital por passar fome. O motivo? Ele estava esperando o pessoal para poder gravar o episódio do dia. Porém, por conta desta espera, ele acabou não fazendo a sua refeição, o que fez ele passar mal e precisou ir para o médico. Essa história é triste e séria e é um lembrete que devemos primeiramente pensar ao nosso bem-estar antes de fazer vídeos para o Super Alguma Coisa Bros. Isso foi uma crítica às censuras do canal. Em vários vídeos podemos ver cortes abruptos ou simplesmente barulhos aleatórios para tampar ou censurar alguma palavra que foi dita, que não podia ser dita, seja ela por ser algum tipo de crime hediondo ou por ser uma menção a alguém que dá strikes no YouTube. Muitas vezes podemos ver essas censuras nítidas nos vídeos, ou simplesmente cortes abruptos, e muitas pessoas se perguntam por que isso acontece. E simplesmente saibam que é melhor vocês nem saberem o que aqueles malucos falam por trás das câmeras. Quem é Voldemort? Nada mais é do que... Pois é, muito
muitas pessoas se perguntam quem caralhos é este porra que o nome não pode ser falado. Pois é, o motivo disso se deve ao fato de que o faz com todo mundo. Pois é, o cara é chatão, é um filho da puta. Porém o Sêmen não tem medo de falar o nome dele não, seu cuzão. Ouviu isso? Enfim, para quem não sabia, agora tá sabendo. Chegamos ao fim de mais um vídeo. Muito obrigado a todos que assistiram, de verdade, de coração. O Sêmen agradece. E para todos que viram até aqui, uma mensagem final. Um beijo e um queijo, porque no final, o que sobra é só o queijo. Matheus, eu te amo, Matheus. Eu te amo, Matheus.